Amém. Pai, nós também queremos te agradecer pela vida do pastor Marcílio. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha usá-lo poderosamente para esta noite ser ministrante desta palavra, a qual vai falar ao nosso coração. Que ele seja essa boca de Deus, assim como está escrito em Êxodo 4, verso 12. Ao abrir da boca dele, o Senhor vem enchê-lo poderosamente. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui. Pode sentar, por favor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Arley, meu amigo. Sua esposa também. E ao saudá-lo e ao cumprimentá-lo, eu estendo todo o meu carinho ao seu corpo de obreiros e de líderes também. Os músicos podem ficar aqui, só o tecladista que eu vou trocar. Você é muito feio, cara. Brincadeira. Vou colocar um lindão agora. Você é tão bonito que eu vou colocar um igual a você aí, ó. Pronto. Falar que você é feio é elogiar, tá? Porque o elogio é coisa contrária, sabe o que eu faço? Fica com vergonha não, cara. Eu peguei a mesma fila que você quando você nasceu. Sobe aí, David. Os músicos aqui, que bênção, viu? Deus abençoe muito vocês. Quem se vê aqui na parte da manhã? Ninguém, né? Que bênção. Quem se vê aqui na parte da manhã, gente? Olha só, uns 3 ou 4, pastor. Olha só que bênção. É um povo totalmente novo, né? Aí eu posso pregar, posso mudar a mensagem, não preciso mudar a mensagem, não. Pode pregar a mesma, né? Lá em Curitiba, a mensagem que prega de manhã é a mesma que prega à noite também, para o pessoal ficar, se obrigar a não vir, a não repetir o público, entendeu? Mas aqui o pessoal é tudo novo, então vai uma mensagem nova assim mesmo. Amém, gente? É muito bom estar aqui. Morei em Brasília há quase 30 anos e sempre que venho aqui, me sinto abraçado por essa cidade, abraçado por novos amigos. E é sempre uma experiência maravilhosa. Reencontrar amigos e me sentir abraçado por Deus através de pessoas tão queridas. O pessoal que esteve cantando agora há pouco, que graça, que unção de Deus sobre vocês, hein? E cadê o que estava cantando? Ali o bonitão. Aí, glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está inaugurando frente a você uma nova estação. As indagações, Deus já tem respostas para elas. E as suas expectativas em lágrimas já tem consolo da parte de Deus para você. Tem nós que estão sendo desatados e tem promessas que vai se cumprir em meses à frente. Deus sabe de algumas privações e alguns embates e engasgos também. E Ele está dando o jeito soberano dEle para resolver aquilo que é aguardado pelo seu coração já há algum tempo. Receba essa palavra de Deus aí. E você é muito mal interpretado, meu irmão. Mas Deus te justifica e te entende. Amém, igreja do Senhor. Vamos indo? Vamos. Sentados como vocês estão, a gente vai adorar o Senhor com a sequência de canções antigas, bonitinhas. Eu não me recordo agora se foi Lutero ou se foi Agostinho que falou isso, mas foi alguns desses pais da igreja que disseram isso. Que quem canta, ora 2 vezes, não é? E vocês já cantaram algumas canções aqui orando, e nós vamos continuar mais um pouquinho, para que esse ambiente fique ainda mais favorável ao Senhor. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Vamos juntos? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Agora vamos mudar o tom, que esse tom está muito alto. O bom de ser ao vivo é isso, né? Que a gente faz direitinho. Ou erra também, né? É porque a banda tinha que estar junto pra gente fazer certo, entendeu? A pessoa erra e não quer admitir, né? Mas eu cantei no tom certinho. Que eu puxei, não que você tocou. Renova-me, Senhor Jesus. Vamos orar até acertar, né? Já não quero ser igual. Até você está melhorando comigo agora. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Novamente, renova-me, Senhor. Ouça a nossa oração enquanto oramos e cantamos a Ti, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Peça para Ele, acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem o que ele é. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, oh glória a Deus, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia. Ele é tremendo, acima de tudo e de todos. Ele é Deus, Ele é tremendo. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Dá um aplauso a Deus pela vida desses músicos, inclusive do tecladista. Acho que vou pagar um lanche para você hoje à noite, porque eu preciso me redimir com você. Me chama de feio aí para eu ficar em paz, vai, me chama de feio também para eu ficar em paz. Eu quero louvar a Deus com uma canção autoral, que na parte da manhã nós apresentamos aqui. Uma música totalmente inédita. O altar que me restou, dá para levar ela? Ela é só piano, pelo menos eu prefiro, né? Vamos errar só nós dois, né, filho? Se a gente errar, erra só nós dois. Não erra mais gente comigo, né? Mas sabe aquele momento em que Deus pede Isaac para Abraão? Quando você vai analisar um pouquinho o texto, você descobre que não é bem Isaac que Deus quer, é Abraão. Deus pede Isaac, mas Ele quer Abraão. E a exemplo de Abraão, todos nós, na nossa trajetória com Deus, na nossa jornada de fé, enfrentamos situações em que Deus, a exemplo de Abraão, vai também nos colocar à prova. E Deus nunca prova para reprovar, tá, gente? Deus prova para aprovar. É só você perguntar para Jó. Jó que o diga. Não tem essa expressão, né? Fulano que o diga. Então Jó que o diga. E ele disse, em 42:5 do seu livro, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, coloque esse agora em destaque, em caixa alta, e considere todo o percurso da história de Jó, todos os capítulos do livro. Mas agora os meus olhos te veem. Para os olhos de Jó, veem Deus, naquele lugar de intimidade, ele sepultou 10 filhos, perdeu todos os seus bens, e teve o corpo alastrado de lepras. Amigos, que enquanto calados eram amigos, quando abriram a boca, o julgaram. E isso significa o mais agora, os meus olhos te veem. E Deus pede para Abraão que ele sacrifique o seu Isaac. E Abraão caminho de 3 dias. Não foi nada no ímpeto, não foi de chafrão, foi algo bem pensado, bem refletido, bem pensado. E essa canção Deus nos trouxe num contexto em que eu sei que a fé está sendo testada, está sendo provada.
E a letra diz isso. Só o refrão. E se o altar for tudo que me restar, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida, Senhor, tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a tua voz me bastará. A gente arranja a música num tom, aí o músico vai tocando outro. Você não é tecladista de transposer não, garoto. Aí aqui é só nós. Tá em sol? Tá em sol mesmo. E o que Deus falou para Abraão, Ele fala para nós. A gente precisa se desvencilhar das coisas velhas para vivermos as coisas novas. E essa transição passa por provas e aprovações. Vamos lá? Do comecinho então? Parti sem mapa, sem saber para onde ir, deixei o chão que me chamava lá, segui a voz que rompe o tempo e me fez sonhar com o que não se pode enxergar. Ergui tendas entre promessas e pó, e aprendi que a fé não é chegar, é continuar mesmo cansado. Entre a ausência e o cumprimento, Deus me ensina um movimento de crer quando tudo cala e o céu parece demorar. E se o altar for tudo que me restar, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida, Senhor, tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a tua voz me bastará. Pois não há fé sem despedida, não há altar sem dor vivida, mas quem entrega tudo a ti descobre o que é existir. Abraão se fez canção quando o céu tocou o chão, e o Deus que prova é o mesmo Deus que desata a fé em Abraão. E se o altar for tudo que me restar, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida,
Senhor, tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a tua voz me bastará. Vamos comigo, igreja. E se o altar for tudo que me está, eu subo só pra te encontrar. E se a promessa me for pedida, Senhor, tu és maior que a vida. Mesmo se eu não te entender, eu não deixarei de crer. O Deus que pede é o Deus que dá, pois no altar do sacrifício só a tua voz me bastará. Só a tua voz me bastará. Acabou. É isso. Graças a Deus. Obrigado, filho. Esse é o meu filho mais velho, David, 22 anos, jovem solteiro, encalhado, buscando a Deus em oração. Olha o sorriso desse moço, meu Deus do céu. Eu vou contratar um dentista para fazer umas facetas nos meus dentes, para ficar desse jeito aí. Bonitinho demais, gente. Não se ofenda, tá, bonitão? Vamos lá, palavra de Deus. Você vai ser meu amigo, vou pegar seu Instagram, cara. O que eu fui falar que você era feio? Agora eu estou ofendido comigo. Jeremias 18, versículos de 1 a 6. Sentados como vocês estão, bem acomodados, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E cadê o Caio? Porque o Caio sempre quer saber o tema, e eu não estou vendo o Caio ali, gente. O Caio sempre some, é caso de oração, o Caio. Só o pastor Arley consegue. Depois ele quer colocar o título do vídeo lá no YouTube. Aí fica mandando no WhatsApp: pastor, qual é o tema? Agora a hora dele saber, ele não está aqui, né, pastora Kelly? Eu quero falar sobre esse tema nesta noite. Lugares que doem, mas curam. Lugares que doem, mas curam. Você sabia disso? E só pelo texto lido vocês já vão entender o que é que o Espírito está dirigindo para comunicar ao nosso coração essa noite. Jeremias 18, versos de 1 a 6. Eu quero ser bem objetivo nesse texto e nessa ministração também. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Lemos a tua palavra, Deus, e pedimos que pelo teu Espírito leve toda a mente e coração cativo à obediência à tua palavra, e que qualquer resistência à tua palavra, inclusive nossa, seja vencida em o nome de Jesus, e que o teu Espírito encontre corações livres para receber a porção que o Senhor tem reservado neste instante para a vida de todos nós. Eu oro em o nome de Jesus. E
E eu quero falar exatamente, com base em Jeremias 18, versos de 1 a 6, para o Caio que chegou agora. Jeremias 18, versos de 1 a 6, o tema é lugares que doem, mas curam. E a ideia central é exatamente essa. Deus nos leva a lugares incômodos, não para nos ferir, mas para nos transformar. Porque a cura verdadeira nem sempre vem do conforto, mas do processo. Jeremias está ministrando a uma geração resistente, um povo que recusa a correção, mas exige promessa. Deus não envia o profeta ao palácio, nem ao templo, ele o envia à casa do oleiro. Eu falava na parte da manhã sobre um escritor que eu estou lendo, Abraham Joshua Heschel. No seu livro sobre profetas, ele comenta que os profetas do Antigo Testamento não recebiam palavras de Deus como nós recebemos hoje. Alguns acham, né, que é muito por osmose, assim, veio. Os profetas recebiam a propriedade daquela mensagem. Então Deus submetia os profetas a uma experiência, e nessa experiência, entre Deus e o profeta, o coração de Deus era derramado no coração do profeta, e com aquele coração, o profeta ia profetizar às nações, a nação. Exemplo disso está em Isaías, no capítulo 20, quando Deus manda que Isaías esteja andando por 3 anos descalço, nu, com as nádegas para fora, sendo levado como escravo. E o que Deus faria com a nação, Deus estava fazendo com o profeta, e dizendo: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos descalço e nu, com as nádegas de fora, olha aí, como por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim, olha, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então Deus derramava o coração dele no coração do profeta e subjugava o coração do profeta a uma experiência, para que com propriedade, verdade, honestidade e legitimidade o profeta entregasse aquela mensagem. Então, muito diferente dos nossos dias, em que alguns têm impressões. É assim que o ministério profético atua. E há uma diferença entre quem carrega o dom de profecia e quem carrega o ministério profético. Até porque quem carrega o ministério profético tem discernimento, tem profecia, tem interpretação e tem a palavra de conhecimento atrelada à profecia. E quem profetiza só profetiza. E vocês vão ver que há diferença. Há um episódio em Atos dos Apóstolos em que Filipe, o evangelista, tem filhas profetisas, e elas estão orando junto com Paulo, mas Deus usa Ágabo, um profeta que chega e amarra os cintos, tira os cintos de Paulo, amarra nos braços e amarra nas pernas e diz: isso acontecerá ao dono desse cinto. Aí você vê que as mulheres, as meninas, as filhas profetisas de Filipe não falam nada, mas o ministério profético desse profeta ministra a vida de Paulo, e exatamente como ele falou, aconteceu na vida de Paulo. Nos nossos dias, na era da graça, a maneira com que Deus fala aos nossos corações, ao nosso coração, é por impressão no Espírito. E quem é profeta do Senhor sabe que o que eu estou falando é assim que funciona. Sabe quando vem aquele lembrete: oh, tem dentista às 14 horas, e de repente vem aquela lembrança forte: eu tenho um compromisso. É subjetivo assim, que costuma vir a palavra de Deus ao entendimento de um profeta. E aí você vai ministrando para outras pessoas. Mas no tempo do Antigo Testamento, nos dias dos profetas, era como Abraham Joshua Heschel estava falando. Então Deus envia Jeremias até a casa do oleiro e diz: senta aqui, Jeremias, eu quero mostrar algo para você. E Jeremias está ali na intencionalidade de Deus, para algo que Deus quer que ele observe, amadureça no seu entendimento, sinta a semelhança do que o oleiro está fazendo com o barro, para comunicar para a nação de Israel. E Deus faz exatamente isso.
Deus o envia à casa do oleiro, um lugar de esforço, sujeira, transformação e processo. Ali Deus não apenas fala, Deus demonstra. O que Jeremias, a experiência que Jeremias está vivendo é tão literal e tão específica. Deus está desenhando. Sabe aquelas pessoas que você fala, ela não entendi nada, e você insiste, mas eu continuo não entendendo. Aí você desenha. Entendeu agora? Agora eu entendi. Com esse jeitinho, né? Entendeu agora? Agora eu entendi. Deus não fala, mas Deus demonstra. O palco da revelação é a oficina do concerto. Antes de Jeremias falar ao povo, Deus levaria Jeremias a sentir. Irmãos, tem duas palavrinhas na teologia, que é antropopatismo e antropomorfismos. Antropomorfismos diz respeito às silhuetas de Deus. Quando o profeta Isaías diz no capítulo 59 do seu livro que a mão do Senhor não está encolhida. Jesus vai falar que Deus é espírito, naquele encontro com a samaritana. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A adoração acontece no espírito, e a adoração em espírito, na vertical em verdade, na horizontal para com o outro. A nossa adoração a Deus é validada na comunhão que temos com os irmãos. Então, o que é poderoso e está acontecendo aqui, essas duas palavrinhas ensinam muita coisa quando você ler o Antigo Testamento: antropomorfismos e antropopatismos. Então, antropomorfismos, a gente sabe que Deus é espírito, mas a fins de comunicar algo, ele tem mãos que se estendem. Ele é como a galinha que puxa os seus pintainhos para debaixo das suas asas. Aparece ele como um leão. E tem muitas silhuetas de Deus. E o antropomorfismo deixa claro, essa palavrinha técnica na teologia, deixa claro o entendimento que é Deus se comunicando por meio de figuras e tipos. Mas antropopatismos diz respeito aos sentimentos de Deus, às emoções de Deus. Um Deus que se ira, um Deus que celebra, um Deus que tem indignação, mas um Deus que se regozija também com o seu povo. Então é Deus, por meio dos sentimentos, também se fazendo entender naquilo que está falando para o seu povo. Então os profetas, eles são envolvidos nesse entendimento, onde os sentimentos e emoções de Deus são derramadas em seus corações. E aqui vamos à primeira observação nesse texto. Deus nos desce à casa do oleiro, a exemplo do que ele fez com Jeremias, para nos curar. E a especificidade do texto aqui, quando diz desce à casa do oleiro, importa muito, porque a cura muitas vezes começa com um rebaixamento. É quando Deus nos desce do orgulho, do controle, da autoproteção, da independência espiritual. Antes de Deus nos curar, Deus nos reposiciona. Vocês estão entendendo isso aí? E o exemplo bíblico, há exemplo nas escrituras diversos. Hoje pela manhã eu falava sobre da prisão ao trono, da cruz ao paraíso. Uma oração feita numa frase: lembra-te de mim. Tanto José falou ao copeiro, quanto o ladrão da cruz falou a Jesus. E ambos foram lembrados, tendo as suas orações atendidas. Tiveram as suas orações atendidas. E o exemplo bíblico de quando Deus nos reposiciona: José desce à cisterna, ao Egito, à prisão, até alcançar o trono. Jonas desce ao porão do barco, ao ventre do peixe, até obedecer. Jesus desce do céu, à terra, à cruz, para nos levantar. Então, antes de Deus nos curar, Deus nos reposiciona. E há lugares que doem. E esses lugares que doem revela se estamos descendo por disciplina ou subindo por soberba. Cabe aqui uma aplicação pastoral. Se Deus te desceu, não reclame, aprenda. Ele está levando você ao lugar onde o milagre começa. Todas as vezes que Jesus cura alguém no seu ministério, ele deixa claro para essas pessoas que é a partir da humildade delas. É a mulher que vem gritando amalucada porque tem uma filha endemoniada. É um centurião que tem um filho, que tem um servo que é como um filho. E todos eles chegam com humildade. É Jairo chegando prostrado diante de Jesus. É Bartimeu gritando por misericórdia. Todos esses chegaram rebaixados, mas foram levantados para serem curados.
Vamos a um segundo ponto. A mão que aperta é a mão que ama. O texto registra para nós no versículo 4: o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Queridos, a queda aqui não significa abandono, significa processo. Significa processo. Nem toda dor é inferno. Há dores que são cirurgias do céu. A gente precisa discernir. Deus está fazendo algo. Por vezes Deus está tratando com a nossa soberba, com o nosso orgulho, está resistindo às nossas obras com a mão dele no nosso peito, e a gente está se esperneando e dizendo: sai, Satanás! E é o próprio Deus que está resistindo a você. E tem gente que resolve espiritualizar a ferida, em vez de se posicionar em humildade, na soberba do seu coração se porta, faz campanha no monte, ora 91 vezes o Salmo 91, coloca um montão de gente para orar, mas nunca se quebranta, nunca se humilha. A sua cura começa no seu quebrantamento, na sua humildade. Nem toda dor é inferno. Se quebrar nas mãos do oleiro é melhor do que permanecer inteiro longe dele. Agora, a sabedoria do sofrimento vai fazer você entender isso. Se quebre no lugar certo. Aquela sunamita que chorou desesperada porque o filho estava morto, não queria filho, Deus prometeu. O profeta quis honrar com gratidão o cuidado da mulher para com ele, e abençoou a mulher com o filho. Esse filho morre com a dor de cabeça nos pés dela. Ela sobe e coloca o garotinho morto no quarto do profeta que ela tinha ajeitado para ele, e ela vai chorando atrás do profeta na escola de profeta. E no caminho alguém pergunta: vai bem contigo? E ela: vai tudo bem. Vai bem contigo? Vai tudo bem. O filho morto em casa, a lágrima travada na garganta, a dor do desespero do filho morto. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Ela entendeu que a dor dela não precisava vestir o rosto. Ela entendeu que o desespero da alma não precisava vir para a face, porque ela sabia o lugar certo para derramar as suas lágrimas aos pés do profeta. E quando ela derrama as lágrimas aos pés do profeta, Geazi tenta tirar ela de perto do profeta, e o profeta: não, Deus não me revelou o motivo das lágrimas dela, mas deixe aqui. Até o homem de Deus discerniu que ela chorava no lugar certo. O sofrimento vai te dar sabedoria, se você estiver aberto a discernir, a entender o que Deus está fazendo. É por isso que enquanto você não souber o que Deus está fazendo, fica calado. Aguenta em silêncio o processo, até que Deus, de maneira muito gloriosa, te dando percepção sensível, te faça discernir o que Ele está fazendo. Por isso, se quebrar nas mãos do oleiro é melhor do que permanecer inteiro longe dele. Quando a mão de Deus aperta, Ele expõe rachaduras ocultas, Ele remove deformações do pecado, Ele abre feridas para limpar infecções internas. Deus diz através do profeta Oséias: eu faço a ferida, e eu também fecho a ferida. Se você não está entendendo porque Deus abre, muito mais terá dificuldade para entender quando Ele fechar. E você acha que Deus é um Deus sádico, que abre e fecha a ferida a esmo? Não! Ele tem intencionalidades, Ele tem propósitos. É no abrir das feridas que Deus traz revelação. É quando Deus está espremendo que Ele está se revelando. Fizeram uma entrevista com o Djavan, e ele contou um passado muito sofrido, numa fase complicada de sua vida, quando ele escutava os gritos da mãe, em situações de discórdia, de briga, de violência do lar. E ele, com o seu violão debaixo de uma árvore, compunha músicas. E ele diz que sentia saudade daquela inspiração em meio àquele tipo de contexto. Ele não sentia falta das dores que eram causadas no coração dele, mas a maneira inspirada como ele compunha aquele momento. A harpa cristã tem uma canção que diz que os mais belos hinos e poesias
foram escritos em tribulação. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Ah, queridos, Deus sabe o que espremer e o que tirar de você na hora da dor. A mão que nos desconstrói é a mesma que nos reconstrói. E aqui cabe mais uma aplicação. Não interprete o processo como rejeição, mas como cuidado. Deus está cuidando de você. E parece até que você consegue sentir o fôlego dele, o soprar das narinas dele lá perto de você. Vamos a um terceiro ponto observado nesse texto. Deus não restaura apenas, Ele recria. Olha o que o versículo 4 diz: tornou a fazer dele outro vaso. O mundo trabalha com remendos, mas Deus trabalha com novidades. Meu irmão, se quebrar nas mãos do oleiro, é oportunidade para viver o novo do oleiro. Quando você se quebra no lugar certo, bem mais do que ser restaurado, é você experimentar novidades de Deus dentro do processo. Coisas que Deus só faria naquele lugar, jamais fora dele. E você só vai discernir quando viver a experiência. Deus, Ele não tapa buracos, Ele muda a estrutura. Ele não mascara fraquezas, Ele redefine forças. Ele não conserta a vida antiga, Ele começa outra. A palavra de Deus apresenta esse princípio para nós. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez. O processo de Deus raramente é rápido, limpo e confortável. Raramente. Falávamos hoje na parte da manhã que José, do sonho tido, jogado na cisterna, vendido como escravo acusado e jogado à cadeia, por causa da mulher de Potifar, da cadeia para o trono, 13 anos esse percurso, essa trajetória, 13 anos, mas Deus forjou o caráter de um rei, de um governo no coração de José. Deus sabe o que está fazendo, você não sabe, mas Deus sabe. Sabe o que é interessante? Quando Jesus vai aplicar a última lição dele aos seus discípulos, lição esta que aprovaria todo o seu discipulado sobre eles, ou também reprovaria. Pedro quer se antecipar, porque Jesus, a exemplo de um escravo, sendo ele rabi, sendo ele o mestre. João 13:13 diz isso: vocês dizem que eu sou mestre, e dizeis bem porque eu sou. Agora, pois, eu sendo Senhor e Mestre, vos dei o exemplo para que façais o mesmo. Eles chamaram Jesus de Mestre e Senhor. Jesus inverteu a ordem dizendo: eu sou Senhor e Mestre. Jesus diz: calma, vocês estão confundindo. Eu não só sou um ensinador que tem autoridade, eu tenho autoridade para ensinar. Está entendendo a lógica? Eu não sou mestre, Senhor, eu sou Senhor e Mestre. Então, muda direito a coisa para entender direito o que eu estou ensinando também. E aí Pedro tenta se antecipar, dizendo: nunca me lavarás os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: Senhor, o que o Senhor quer ensinar para todo mundo? Não precisa disso. Só que Jesus está ensinando, e a palavra de Deus trata na literalidade do que o entendimento absorve. Porque tem gente que, se a coisa for um tanto enigmática, for um tanto paradoxal, for um tanto cheio de mistérios, as pessoas não vão entender. Os intelectuais talvez entendam, mas os mais simples não. Mas Deus fala de um jeito onde até criança consegue entender aquilo que está desenhado diante dela. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E Jesus está dizendo, parafraseando: se você não deixar que eu te ensine, você não vai aprender nada, você não é meu discípulo. E o que eu faço agora, vocês não vão entender, vão entender depois.
Então, à luz do contexto e interpretação literal aqui é o seguinte: Jesus começou a dar uma lição aplicada, prática e aplicada aos discípulos. Ele nem terminou a ilustração, a lição dada, e Pedro já está atrapalhando a aula e dizendo: não, lava de todo mundo, o meu não. Aí Jesus diz: o que eu estou fazendo agora, você não vai entender. Espera eu terminar, aí você vai entender. Quando Jesus termina de lavar os pés e enxugar os pés dos discípulos, ele se senta e disse: entendeis agora o que eu vos fiz? Ou seja, agora é o momento de entender. Quando o processo todo foi encerrado, foi concluído. Quantos estão acompanhando comigo o entendimento? Agora é o momento. Enquanto Deus não concluiu o que Ele processou no seu coração, não é momento de você interpelar, não é momento de você atrapalhar, de querer saber. Confie nas mãos daquele que molda a tua vida e que está conduzindo a sua história. O amanhã pertence a Deus, Ele tudo sabe, e você não sabe nada. E se sabe de alguma coisa é porque Ele começou a te fazer entender. Tem uma canção minha chamada Quebra-Cabeça que eu digo isso: as peças que estão em tuas mãos são as partes do que eu não sei. No teu manuseio então, descubra o que vais fazer, meu mestre eterno Senhor. É assim. No bastidor da sua vida Ele está mexendo e fazendo coisas que você ainda não tem entendimento, até que Ele faça você entender. Oh querido, o processo de Deus raramente é rápido, limpo e confortável. Mas há algo que eu posso concluir para vocês: que todo esse processo será perfeito. Perfeito! Você não é um vaso reparado no final do processo. Você se tornará um vaso refeito. Irmãos, Deus não trabalha com Super Bonder, Durapox, aquelas coisas que fica amassando e modelando. Não, Deus não faz isso não. Deus não trabalha com remendo não, Ele refaz. Tem pedrinhas, tem areia, está frágil, está quebrado, Ele faz tudo de novo. E sabe o que é tremendo? Deus não desiste da obra inacabada até ela ser completada. Deus não desiste. O propósito de Deus é maior que o processo. Nós vamos chegar nesse lugar de entendimento. O versículo 4 diz: conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. O vaso não escolhe para que será usado. Quem define não é o barro, é o oleiro. Vocês observaram o tempo inteiro que oleiro e vaso, um tem soberania e o outro não tem? O lugar seguro da nossa dependência é esse lugar, nas mãos do oleiro. O processo faz sentido quando o propósito é revelado. Ah, então era isso que Deus estava me ensinando, eu não tinha entendido, gente? Nossa, sério que você não estava entendendo? Enquanto o vaso está sendo moldado, ele não enxerga o final, não sabe o tamanho da unção e nem imagina o destino da sua vida. E é por isso que dói, porque ainda não vimos o que Deus vê. Quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, tu serás o libertador dessa nação. Moisés diz para Deus: mirou na família certa, mas no cara errado. E Deus não. Deus faz uns negócios que é tão, como diz um amigo meu, é tão na antilógica, é tão controverso. Mas a especialidade de Deus, usar as coisas que não são para confundir as que são, para que a glória seja dele e nunca nossa. Oh queridos, a dor está te preparando para algo que você ainda não entende, mas Deus já planejou. É incrível, é incrível. Toda pessoa curada do câncer está engajada na causa do câncer. Toda família que tem um garoto especial na família é engajado na causa de pessoas especiais. Todas as pessoas que têm algum tipo de dor superada na família, elas estão engajadas naquela causa. Isso, por que acontece isso? Porque Deus é intencional no que está fazendo com você e depois através de você. Deus é intencional. Eu quero falar algo muito pontual aqui, muito sério para vocês.
Deus pode estar abrindo feridas em você para curar outras pessoas através delas. E isso mostra o quanto você em Deus é capaz e o quanto o outro que Ele vai curar é amado por Ele. Se você não está entendendo, não tem problema. Mas Deus fará o que na soberania dEle, Ele quer fazer. Para que outros vivessem, Jesus morreu. Para que outros fossem curados, Ele foi ferido. E pastor Arley, escutem bem, servo de Deus. Escutem bem, families. A igreja precisa assimilar melhor o princípio do Messias. Embora sangrando, curando outros. Embora em lágrimas, consolando outros. Embora castigados, sendo pais para outros. Embora perseguidos, promovendo outros. O princípio do Messias reside no entendimento. Coloque a dor no bolso, cuide da dor do outro. Por vezes queremos primeiro nos curar, para depois curar outros. Mas o cristianismo manda você olhar para o outro primeiro, depois para você. E amarás ao teu próximo o outro, como a ti mesmo. A ideia antropocêntrica diz o quê? O homem no centro. Primeiro eu, depois você. Primeiro eu, depois Deus. O mandamento diz: amarás ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é a lógica sequencial, em ordem cronológica? Aqui, ó. Deus, o outro e eu. Não é Deus, eu e o outro. É Deus, o outro e eu. Mas as pessoas insistem em errar essa sequência. E aí não é cristianismo que se pratica, é qualquer outra coisa. Porque se você erra a ordem, você vai inverter tudo. Jesus não pensou em si mesmo quando crucificado estava. Ele pensou em você, totalmente outro. A água não bebe da sua própria fonte. O sol não brilha para si. A árvore não come o seu próprio fruto. Mas você quer pensar primeiro em você, para depois pensar no outro. Irmãos, a síntese prática do cristianismo é servir. E servir descompromissado de qualquer recompensa. É servir! E nesse entendimento sintetizado, eu quero concluir para vocês que ninguém serve a Deus sem servir ninguém, sem servir alguém. A única maneira de eu servir a Deus é servindo você. E eu estou dizendo a única, isso é sem contra-argumento. E se alguém tentar, a gente abre a Bíblia aqui e conversa sobre isso. Jesus disse que quem dá um copo com água a um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O outro é a validação do seu cristianismo. Quando você pensa primeiro em você, você está sendo anticristão. Quando você pensa no outro primeiro, você está praticando o cristianismo. Aqui eu encerro nesse próximo ponto. Deus quer vasos que suportem a glória. Olha o que o Davi experimenta no Salmo 23. Unge na minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Ô meu irmão, o óleo é específico para vaso. Na antiguidade o incenso precioso era guardado em vasos de barro. Para receber o conteúdo, o vaso precisa da espessura certa, curtimento da argila e cura no fogo. E tudo isso prefigura fases no nosso cristianismo. Oh querido, a glória que virá exige uma estrutura que não vai rachar. O que Deus está fazendo com você vai te dar condicionamentos, vai te dar a espessura, o curtimento e a cura do fogo, para você suportar a glória que virá sobre você. E eu quero dizer para você que a dor atual é proporcional à medida da unção futura. Quanto maior a dor, maior o nível da unção que será revelada em você. Quanto mais profunda for a sua comunhão, mais profunda será a dor em você. Quando alguém diz que ama a Deus, e Deus prova mesmo esse coração para saber se o ama, é na dor que isso se comprovará. Oh querido, se o fogo está forte demais, é porque o óleo será derramado em grande medida. Aleluia!
Quero concluir para orar com vocês. Carregue a esperança do processo. É o que o profeta está vendo aqui, está concluindo consigo. Deus não leva ninguém para a casa do oleiro para humilhar. Ele leva para ressignificar. Lugares que doem são muitas vezes os únicos que curam. Quando a vida doer, lembre-se, você não está nas mãos do acaso, você não está nas mãos, você está nas mãos do oleiro, e nas mãos dele, até o quebrar é graça. Até o vale é cirúrgico, até as lágrimas são sementes. Se Deus ainda não terminou, não se entregue à dor, se entregue ao oleiro. Tem gente que tem medo de dentista, não é? Tem medo de médico, não é? Tem medo de hospital, não é? Mas esses lugares que doem são lugares que curam. E a casa do oleiro é esse lugar. E a igreja de Deus também é esse lugar. Aqui Deus expõe as suas feridas, mas também verte o bálsamo sobre você. Fique em pé no seu lugar. E se essa palavra de Deus falou para você, ministrou no seu coração, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que está passando por situações de dores, e que só Deus para tratar delas, de tão difíceis que são, Ele é com você. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É isso que acontece. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Do começo. Cada vez que a minha fé é provada. O que acontece, igreja? As montanhas e vales que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer.
plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Declare rompendo, rompendo em fé. Oh! Saia do teu lugar e venha à casa do oleiro. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar. Labadara, lavara, laracei. Oh! A cada dia vou viver rompendo em fé. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. O que ele é? A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, glória a Jesus! E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare mais vezes isso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, glória a Deus! Ele é o Deus eterno.
Ele é o Deus eterno, a Ele a nossa gratidão. Oh, querido, Deus sabe o que está fazendo doer em você, para curar você e para curar outras pessoas também. O fato é que Deus tem interesses, Deus tem intencionalidades, e nós estamos aqui para cumprir propósitos. Romanos 11:36 diz isso: porque dele, por ele e para ele, a ele pois a glória. Oh, queridão, Agostinho, explicando esse texto, disse que até o diabo é diabo de Deus. De Deus são todas as coisas, até o diabo. Até o diabo é diabo de Deus. Porque só Ele é o sublime, só Ele é o excelso, só Ele é o majestoso, só Ele é o soberano. A Ele a nossa rendição, a nossa adoração, o nosso amor, a nossa devoção, tão somente a Ele, para Ele, tão somente dEle. Até as nossas dores são para Ele. O ponto alto da dor é também o ponto alto da alegria. Não é assim a mulher quando está parindo, quando a criança vem à luz, no ponto alto da dor, a novidade chega, a nova vida nasce. A dor faz parte do processo, e Deus as usa para a glória do seu nome. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Vamos orar, vamos orar. E essa é uma palavra de Deus, não só para esses que estão aqui à frente, é para todos que aqui estão. Deus sabe, e eu sei, pelo Espírito de Deus, que você está num vale de lágrimas, mas há consolo de Deus sendo derramado no seu coração. Há novidades do Senhor que estão abraçando o teu coração. Eu vejo Deus tirando a tua alma do acinzentado, preto e branco, e colocando numa estação muito colorida. As novidades do Senhor estão chegando para as coisas antigas da sua vida. E Deus vai te orientar a substituir o velho pelo novo, o que é ultrapassado, para o que dele é chegado na sua história. Você vai celebrar em Deus. Você vai celebrar em Deus. Você vai celebrar em Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus acredita no que Ele derramou aí dentro. Deus só acredita no que Ele cria. Ele é Deus. E você não será capaz de brecar, de parar, de impedir as coisas que Deus quer fazer. Por vezes, a minha pastora é displicente, sem intencionalidade, é displicente. Mas Deus está ajustando coisas aí dentro. E você não é uma doença, você é a cura de Deus para outras pessoas. Tem gente que te estuda, te analisa, para te criticar, para te censurar, não para estender a mão, não para ser um amigo. Já faz tempo que o seu coração não confia em pessoas. Você foi judiada, você foi machucada, você foi traída. E só Deus sabe as lágrimas do processo de dor, que vezes outras você ainda se surpreende nelas. Deus conhece as lágrimas derramadas que ninguém percebe, que ninguém vê. Deus conhece os banhos demorados. Deus sabe do teu amor, aconchego e zelo por Ele, pela presença dEle. Mas há quem insinue, há quem conclui coisas. Mas o Deus que te conhece, te abraça, te ama, te traz para perto e vai organizando e te desatando por dentro. Você é águia. E há um desconforto, há uma sensação ruim de ciscar como galinha nas suas emoções. E quando você começa a abrir a visão de águia que você tem, para algumas mentes pequenas, acham que você é sonhadora demais, acham que você só quer coisa chique, coisa grandiosa, coisa... Você não tem uma mente megalomaníaca, não. Você tem uma mente, uma visão de fé.
Deus vai te dar graça para você aprender mais um idioma. Você vai aprender a falar inglês, mulher. E não vai ficar refém de outros. Porque Deus tem planos grandiosos para essa família. Deus não tem plano de nação. Deus tem plano de nações. É por isso que você tem que aguentar a pancada, meu pastor. De tudo que é lado. Fala, mas Deus, eu achei que tinha aprendido isso. Você aprendeu. Outros que não aprenderam é que está querendo pregar pecha em você. Deus é com vocês. Deus conhece as lágrimas do silêncio, mas o testemunho será no regozijo público. E muita gente vai celebrar. Deus tem dado intercessores genuínos por vocês, para vocês. Ele sabe o que está fazendo. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Talvez Deus tenha trazido você aqui como trouxe Jeremias à casa do oleiro. Bem mais do que observar, fazer parte do processo. Bem mais do que entender uma mensagem, é sentir a mensagem. Deus trouxe você aqui porque você é vaso precioso. Eu quero que você seja profeta para dizer para quem está do seu lado: você é vaso precioso nas mãos do oleiro. Diga isso para algumas pessoas à sua volta: você é vaso precioso nas mãos do oleiro. Olha para mim, bonitona, você é vaso precioso nas mãos do oleiro. Cadê o tecladista? Você é vaso precioso nas mãos do oleiro. E é meu irmão. Oh, bendito seja Deus. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Aqui estou, Deus, diante de vasos preciosíssimos. Vasos que se quebram e que são refeitos na soberania, no trabalhar do oleiro. Oh, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós descansamos nos Teus cuidados. Tu és o Deus abençoador. E até na dor o Senhor tem propósito para nos curando, curar outras pessoas. E nos lugares de dores o Senhor quer nos levantar curados para a glória do Teu nome. Oh, no nome de Jesus, abrace o coração de cada servo Teu, de cada serva Tua, Senhor. Esses todos que estão aqui à frente, os que estão na nave da igreja, sejam eles tomados pela Tua misericórdia, Senhor, e pela graça recuperadora, pela graça e pela unção que restaura e que refaz as emoções. No nome de Jesus, traz cura. No nome de Jesus, trabalha no mais profundo do ser. Abençoa cada um destes músicos, meu Deus, e inspira-os poderosamente na Tua vontade. Inspira talentos, vasos preciosos que comportam a unção fresca, óleo genuíno, no nome de Jesus. Desperta dons, ativa ministérios. Oh, levanta vasos que Te glorifiquem, Senhor, e que honrem ao Teu nome dentro de tudo que o Senhor espera de cada vaso. Oh, nós oramos, suplicando ao Senhor em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer. Volte ao seu lugar cantando. E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Deus abençoe vocês. Vocês são muito bons, viu? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus.